Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar História da Apostila 2? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Brasil, né? A chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos ver o que aconteceu aí nos primeiros anos desses novos habitantes aqui nas terras que hoje chamamos de Brasil. Então, vocês vão abrir lá na página 81 da apostila 2, módulo 4. E logo aqui no início, nós vamos observar aqui uma imagem. Essa imagem aqui é o Terra Brasilis. É uma parte de um mapa, né, maior, intitulado Carta da América do Sul, que está guardado na Biblioteca Nacional de Paris. Certo? Então, é um mapa, olha só que legal. O mapa aqui, a gente observa os nativos, alguns índios. Aqui nós vemos também algumas aves, alguns animais. Aqui, ó, o pau-brasil aparece em vários momentos. Nós temos aqui toda essa parte litorânea, que é por onde os europeus, né, chegavam no Brasil. Temos as caravelas aqui, certo? Então, vamos seguir adiante. Trocar ideias. Os diferentes povos indígenas tinham cada um sua própria cultura, língua, religião, forma de se organizar e foram os primeiros habitantes das terras que hoje chamamos Brasil. Então, vamos recapitular aí. Nós temos o território brasileiro, que é um território que não é pequeno, é um território grande, extenso. Então, nesse território haviam várias tribos de índio, não era só um tipo de tribo, não, eram várias tribos. Então, cada tribo, tanto nessa parte litorânea como mais para o interior do Brasil, essa parte territorial, eram tribos que tinham diferentes religiões, diferentes costumes, diferentes língua, tá? Então, não eram todos iguais, não eram todos de uma tribo só. Então, vale lembrar disso. Isso vai ser importante aqui ao longo do nosso estudo também. Então, como você imagina que foi a reação dos indígenas diante de um povo bem diferente, que chegou pelo mar vestido com muita roupa, eles não vestiam roupa, né? Então, vê aquelas pessoas chegando com muita roupa, que descarregou seus pertences, suas armas e começou a extrair a madeira da sua terra. Como será que foi essa relação? Será que os índios receberam isso bem ou não? Então, vamos ver aqui ao longo da história o que aconteceu. Vamos lá na página 82. De Vera Cruz a Brasil. Então, aqui nós vamos falar dos nomes, né, que essa terra que foi explorada pelos portugueses recebeu. Então, não foi logo de cara que eles deram o nome de Brasil. Não, eles nomearam, teve várias fases aí, e aqui nós vamos observar, ó, os portugueses chegaram às terras que hoje conhecemos como Brasil no ano de 1500 e deram-lhe diversos nomes. Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, entre outros, tá? O nome Terra de Santa Cruz foi dado por Pedro Álvares Cabral. Ele era muito religioso, então ele nomeou como Terra de Santa Cruz. Logo adiante aqui, ó. Logo em 1503, o rei de Portugal enviou uma frota, um conjunto de navios, à nova terra para verificar o que poderia ser explorado. Então, chegando no Brasil, encontramos, né, um território. Então, o que a gente pode explorar? Porque, lembrando, eles vieram para cá, mas o destino deles não era aqui o Brasil, era as Índias. E por que eles estavam indo até as Índias? Para conseguir especiarias, para conseguir seda, conseguir tudo que fizesse com que a coroa portuguesa enriquecesse cada vez mais. Então, eles chegaram no Brasil. Ótimo, o que a gente pode explorar aqui? Então, o rei de Portugal mandou uma frota para cá, certo? Foi assim que os portugueses encontraram o pau-brasil, árvore típica no litoral brasileiro. Com sua madeira era possível produzir uma tinta vermelha e fazer móveis de excelente qualidade. Opa,
Então encontraram aí o que eles podiam explorar aqui no Brasil, o pau-brasil. Então já perceberam, né, da onde vem o nome do nosso país. O pau-brasil se tornou tão importante para os negócios portugueses que em 1527 as novas terras já eram conhecidas como Brasil. Aqui, olha, aqui nós já fizemos a leitura aqui também. Mais adiante, turma, tem uma imagem aqui, né, do tronco de um pau-brasil. Essa imagem foi tirada lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O nome Brasil já era conhecido pelos navegadores portugueses, pois era atribuído às madeiras que permitiam produzir corante vermelho, fazendo referência à cor assumida pelas brasas de uma madeira incandescente. Ao encontrar na terra de Santa Cruz grande quantidade de árvores dessa qualidade, o pau-brasil, os portugueses rebatizaram a nova terra, dando-lhe o nome de Brasil. Então ficou chamando Brasil. Aqui no finalzinho da página, o que interessava aos portugueses naquele momento era tomar posse da nova terra e verificar se havia mercadorias que pudessem ser comercializadas. O interesse deles sempre foi esse, né? Quando encontraram o pau-brasil, iniciaram imediatamente o comércio da madeira para a Europa. Então, os navios vinham até o Brasil, pegavam essa madeira e levavam para a Europa para ser comercializada lá. Página 83. Então, vamos pensar, né? Como que era essa dinâmica, né? Tirar a madeira, guardar, armazenar, esperar os navios. Então, como que eles faziam isso? Lá em cima, ó. Com o objetivo de armazenar, então, ó, guardar a madeira cortada até que os navios chegassem para levá-la para Portugal, os exploradores começaram a construir as feitorias no litoral brasileiro. Então, as feitorias eram um local onde eles guardavam o pau-brasil. Então, eles retiravam o pau-brasil e tinham que guardar em algum lugar. Então, eram lá nas feitorias. Esses homens, assim como muitos europeus daquela época, não se preocupavam com o fato de que se instalar nas terras dos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, fosse causar danos às vidas daquelas pessoas. Eles não estavam interessados nisso, eles queriam o quê? Eles queriam riquezas, no caso daquele momento, o pau-brasil. Tá? Então, nós tínhamos lá a feitoria, que era composta por um rancho, né, um cercado, que abrigava de 10 a 20 pessoas ali. Aquele que dirigia as atividades, que comandava a feitoria, era chamado de feitor. A mais antiga feitoria ficava na atual região do estado de Pernambuco, certo? Seguindo adiante aqui. A presença de portugueses no Brasil nesses primeiros anos de exploração era pequena, pois poucos permaneciam nas feitorias. Como o número de europeus era muito inferior, era menor que a população local, era menor do que a população indígena, a cultura e os hábitos dos nativos aqui eram os índios, lembram? Se preservaram, prevalecendo o estilo de vida indígena. Então, tinham poucas pessoas aqui no território portuguesas, né? Eles ficavam a encargo disso mesmo, de tirar o pau-brasil, de armazenar, esperar os navios chegar para levar esse pau-brasil para a Europa. Então, tinham mais índios do que portugueses aqui. Então, o que prevalecia? A cultura indígena. Então, aqui, ó. Com isso, alguns povos se acostumaram a conviver com os europeus. Então, até então, eles tinham um relacionamento amigável, fornecendo-lhe alimentos e até proteção contra tribos hostis. Essas tribos hostis eram tribos de outros índios que eram considerados inimigos, né, dessas tribos. Então, eles provocavam guerra, eles eram agressivos. Então, esses índios, né, que ficaram amigos desses portugueses que aqui estavam trabalhando lá na retirada do pau-brasil, acabavam protegendo esses portugueses desse povo indígena que era agressivo. Durante muitos anos, foi enorme a quantidade de navios que saíram da costa brasileira carregados de pau-brasil. Essa madeira fazia tanto sucesso e dava tanto lucro para os portugueses que os outros povos europeus passaram a se interessar por ela, claro, né? Então, como o Portugal
tinha feito a invasão do território, tinha dominado essa parte toda de retirar o pau-brasil e levar para a Europa, os outros países começaram a ficar em alerta. Opa! E principalmente os franceses, que foram os primeiros a querer entrar no Brasil também para retirar o pau-brasil. Então aqui, ó. Foi o caso dos franceses que, mesmo sabendo que poderiam arrumar briga com Portugal, arriscaram-se a vir para o Brasil e extrair a madeira. Então, mesmo sabendo que ia arrumar briga com Portugal, eles vieram para cá. Então, a gente para pensar. Lá no texto estava falando que tinham poucos portugueses aqui, que a maioria era de indígenas. Então, toda a parte litorânea, que era a parte pela qual os europeus chegavam no Brasil, ficava desprotegida. Então, o rei de Portugal, ele pensou assim, como que eu vou fazer para que nenhum outro país invada, né, os territórios do Brasil para explorar o pau-brasil? Eu quero comandar ali, aquelas terras são minhas, né? Então, ele parou para pensar o que ele ia fazer e ele teve uma ideia. Mas antes, vamos fazer essas atividades aqui. Vocês vão observar aquela imagem que está lá na página 81, que foi aquela primeira que nós vimos lá daquele mapa, para poder responder aqui, ó. Número 1. Quem são as pessoas que aparecem no mapa? Então, vocês vão retornar lá e vão colocar a resposta aqui. Número 2. O que elas estão fazendo? 3. Além das pessoas, que outros elementos estão presentes nesse mapa? O que mais a gente consegue verificar naquele mapa? 4. Quem o produziu? Quando? Né? Quem fez esse mapa? Então, olha lá na legenda, tá? 5. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um dos objetivos dos portugueses ao fundarem as feitorias. Então, nós temos 3 aqui alternativas e você vai escolher uma só, uma apenas, que foi o objetivo principal para que eles fizessem essa feitoria. Essas feitorias, aliás, né? Que eram mais de uma. Ok? Tranquilo ali, né? Aí logo adiante nós temos aqui ainda na página 84 a divisão do território brasileiro. Então vamos voltar lá no que a prof estava falando, né? A preocupação lá da coroa portuguesa em defender o território brasileiro para que ninguém invadisse. Vamos ver o que eles fizeram aqui. Entre 1500 e 1530, os portugueses não se fixaram nas terras descobertas, ou seja, né, eles vieram para cá e só faziam a exploração do pau-brasil. Então tinham poucos portugueses aqui. Organizaram as feitorias e exploraram o pau-brasil. Enquanto comerciantes de outros reinos europeus vinham para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo. Opa, tem riqueza lá, vamos invadir também, vamos explorar também. Os franceses, por exemplo, aproveitando-se da extensão da costa brasileira e da dificuldade de controle por parte dos portugueses, chegaram a se instalar em diferentes lugares no litoral. Lembra que a prof falou? Não tinha proteção, então era fácil o acesso, os franceses arriscaram, mesmo sabendo que iam travar batalhas com Portugal. Então aqui nós temos, olha, um quadro, uma gravura, que representa a batalha naval entre Portugal, né, entre os portugueses e os franceses na costa brasileira. Tá? É uma imagem aqui, uma gravura do século XVI. Na página 85, por isso, em muitas ocasiões, franceses e portugueses entraram em conflito e, nos momentos de combate, contaram com a ajuda de tribos indígenas rivais. Então, lembra que eram várias tribos indígenas? Então, algumas ficavam a favor dos franceses. Por quê? Porque eles traziam coisas para os indígenas também, né? Objetos que chamavam a atenção. Outros ficavam defendendo os portugueses e armavam aquela guerra. Mas isso não podia continuar assim, né? Em 1534, depois de muitos conflitos e de várias tentativas de invasão das terras que a coroa portuguesa, a coroa de Portugal, considerava suas, os portugueses decidiram povoá-la. Então ele falou assim, bom, então eu vou povoar, eu vou transformar o Brasil numa colônia, né? Então uma colônia é um território conquistado e dominado por um país, ou povo que tem o objetivo de explorá-lo permanentemente. O colonizador impõe aos habitantes da colônia os seus costumes e sua religião. Então quem foi ficando para trás nessa história toda? Os índios.
Então, a partir do momento que a coroa portuguesa resolveu transformar o Brasil em colônia, aí foi tudo por água abaixo, né? Coitadinho dos índios. Porque daí Portugal enviou para o Brasil, né, uma quantidade maior de pessoas para ficar aqui povoando o Brasil, e junto com as pessoas vieram os seus costumes, né? Religião, língua, então dominaram, né? Direitos e deveres, quem ditava era a coroa portuguesa. Só que o rei de Portugal era muito espertinho, olha o que ele fez. As capitanias hereditárias. Para colonizar o Brasil, o rei de Portugal resolveu dividir o território em diversas faixas de terra. Então, vamos pensar, né? Nós temos aquela costa, né, brasileira, ali que era o principal ponto que eles entravam, né, que eles precisavam proteger ali. Ele resolveu dividir, né, o nosso território ali em várias partes. Olha, segue mais adiante, turma, vai lá na página 86, nessa figura aqui, nessa imagem aqui, ó. Foi isso que ele fez. O Brasil é todo esse território aqui, ó, que nós estamos observando aqui. Tá vendo aí onde a prof tá mostrando? Só que aqui, essa parte aqui é mais para o interior do Brasil, né? Aquela parte territorial, porque aqui já vem outros países, certo? Só que o principal problema era essa parte aqui, ó, a costa litorânea, que é por onde chegavam as embarcações que invadiam o Brasil. Então, aqui, o que que ele fez? Ele dividiu, olha aqui, ó, cada traço desse aqui é um limite de uma capitania para outra, certo? Então, aqui tem a capitania do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, tem todos esses nomes aqui, certo? São bem conhecidos, né? Então, vamos lá ver se deu certo. Vamos voltar lá na leitura. Estávamos aqui, vamos ver, para colonizar o Brasil, o rei de Portugal resolveu dividir o território em diversas faixas de terra chamadas capitanias hereditárias. Olha só o que ele fez. Ele fez, né? Ele criou isso e doou, ó, e doá-las a quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar suas riquezas. Opa! Então, assim, ele estava doando essas terras, umas terras que não era dele, não eram dos portugueses, né? Mas mesmo assim eles estavam doando para aquelas pessoas que tivessem condições financeiras de cuidar daquele local e explorar as riquezas que tivesse ali naquele território. Elas receberam esse nome porque eram governadas por um capitão-mor, ou seja, por uma pessoa que teria maior poder sobre elas. Então, capitania vem da palavra capitão-mor, que é quem, né, ganhou aquele território para cuidar, para explorar a riqueza dali. E hereditárias, o que é hereditário? Quando a gente fala hereditário, é quando passa de pai para filho. Então, aqui, ó, além disso, a propriedade da terra era transmitida hereditariamente de pai para filho. Ou seja, o capitão Mor recebia aquela capitania, né, hereditária, recebia aquele território do rei de Portugal, ele tinha alguns direitos e deveres, né, para cumprir naquele território dele, e ele não podia vender para ninguém, nem passar para ninguém. Por isso que chama hereditário, ele só podia passar depois para o filho dele, depois que o filho crescesse, certo? Aquele que ganhava a terra, o donatário, né, o dono daquela terra, recebia o título de capitão-mor, uma carta de doação e uma lista de direitos e deveres. Então vamos pensar. Se eles estão sendo os donos, né, são os donatários de um território. Eu ganhei o território. Bom, se eu ganhei o território, eu vou poder fazer o que eu quero nesse território. Nananina, não. O rei era bem espertinho, né? Ele primeiro dava o título para aquela pessoa. Olha, o senhor é o capitão Mor, é o dono dessas terras, né? Só que junto com a carta de doação, junto com o documento de doação, vinha um outro documento. Era uma lista de direitos e de deveres que o donatário, no caso aí o capitão Mor, tinha que seguir. Então aqui, ó, entre os deveres estavam pagar impostos à coroa portuguesa, fundar vilas e povoados, combater os índios hostis, que eram aqueles que atrapalhavam a exploração e a fundação de povoados, e construir casas. Então isso tudo era o dever de quem? Do capitão Mor. É ele que tinha que financiar tudo isso. Os donatários também eram obrigados a plantar a cana-de-açúcar.
Então, a cana-de-açúcar aí agora começa uma outra parte da história aí, né? Um outro produto que começou a ser produzido e explorado nas terras brasileiras, né? Então, o açúcar era um produto muito procurado e valorizado na Europa daquela época. As atividades que envolviam sua produção, desde a plantação da cana aos centros de moagem, ajudavam não só a ocupar, mas também a defender o território. Então, o donatário, né, que era aquela pessoa que recebia esse território, o capitão mor, além de tudo isso, o dever dele também era cultivar a cana-de-açúcar. Mas aqui embaixo, ó, entre os direitos dos donatários estavam governar a capitania, distribuir uma parte das terras a quem estivesse interessado e pudesse cultivá-las, criar regras para as vilas e povoados e escravizar os índios. Era só o direito que eles tinham. Contudo, nem todas as capitanias se desenvolveram da maneira que o rei de Portugal, né, e seus auxiliares pretendiam. Claro que não, né? Então, não foram todas aí que tiveram sucesso, apenas 2. Não havia muita gente interessada em se mudar para o Brasil e cumprir com os deveres de um donatário. O rei doou 12 das 14 capitanias criadas, mas apenas 2 prosperaram. 2 deram certo, que foi a de Portugal e a de São Vicente. Aqui no mapa, novamente, a gente percebe, deixa eu ver pela minha apostila, porque tá muito clarinho aqui na tela do computador. Aqui nós temos a legenda lá embaixo, turma, tá vendo? Essa parte verde que aparece aqui no mapa, ó, tá vendo aqui? Onde a prof tá marcando? Essa parte verde, então, era onde eles exploravam o pau-brasil, retiravam o pau-brasil. Tinham as feitorias aqui construídas, né? Já a parte laranja, ó, essas partes aqui menores, eram onde eles cultivavam a cana-de-açúcar. Plantavam, colhiam, né, moíam. E aqui são esses tracinhos, né, são os limites aí de uma capitania a outra. Isso a prof já tinha falado, certo? Então, essa aqui são as capitanias hereditárias e as suas atividades econômicas. Ok? Tranquilo, né, turma? Bem assim, facinho de entender, eu espero. Olha a rosa dos ventos ali embaixo, turma. Então, aqui, ó, continuando. Nós temos a atividade que a prof vai deixar para que vocês façam também, mas é bem tranquilinha, ó. Número 1. Sobre as capitanias hereditárias, é correto afirmar que... Então, aqui em relação às capitanias hereditárias, você vai ler a A, a B e a C e vai assinalar a correta. Na número 2, recorra ao que aprendeu sobre as capitanias hereditárias e preencha o esquema. Então, aqui nós temos um esquema. Esse esquema aqui nós temos como a palavra principal Brasil, é o que vai puxar todo o resto do esqueminha aqui, ó. Foi dividido em, distribuídas aos, aí para cá, ó, que tinham, aqui, ó, os deveres e os direitos que nós falamos, certo? Aí vocês vão colocar aqui, com a letra bem bonitinha, tá? Aqui, o em casa também bem tranquilinho de fazer, turma. Nós temos um caça-palavras e aqui vocês vão encontrar 4 palavras. As dicas das palavras estão aqui no A, no B, no C e no D. E no número 2, vocês vão voltar ao tópico as capitanias hereditárias, lá na página 85. Vão pintar de vermelho os deveres e de azul os direitos, certo? Então, seria isso. Vou deixar aqui para vocês também uma tarefinha extra, tá? Quando vocês terminarem de fazer essas atividades que eu vou mostrar agora, vocês vão fazer uma imagem e vão mandar para a prof no Clipe Escola. Então, capricha, porque a prof vai avaliar, tá? E essa notinha já é lá para o 2º trimestre. Combinado, então? Então, quando vocês fizerem essas atividades aqui, pega o lápis para marcar. Vocês vão mandar para a prof essa imagem aqui, da questão número 1. Quem não quiser mandar essa aqui, quiser só mandar de baixo, eu tenho uma sugestão. Sabe esse espaço que ficou aqui em cima, ó, na apostila de vocês? Coloca assim, ó, número 1 e coloca aqui a alternativa que vocês assinalaram lá. Ah, eu assinalei a A, então vai colocar 1A.
Ah, eu assinalei a B, um B. Ah, eu assinalei a C, um C. Porque daí não precisa tirar várias fotos, né? Quem quiser fazer assim, fica até mais fácil para a prof corrigir, tá? Então, eu vou precisar da resposta da número 1, da imagem aqui da número 2 e desse em casa. Agora pega a caneta, o lápis e faz um X nessa 2 aqui. Não é que não tem que fazer, mas essa 2 não precisa enviar para a prof. Então coloca assim nessa 2 aqui, ó, não enviar para a prof. Por quê? Porque a 2 está falando de novo dos direitos e dos deveres. Já tem aqui em cima os direitos e deveres, tá certo? Então automaticamente, se vocês acertarem lá, aqui vocês acertam também. Então, recapitulando, a prof precisa da imagem dessa atividade 1, que pode ser escrita aqui também, e precisa dessa página aqui, da página 87, certo? Então, aqui dessa e dessa aqui. Combinado, então, turma? Então, hoje seria isso, ok? Foi muito legal estudar história. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.